gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laura Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora o assunto é sobre empirismo. Vocês já tiveram aula sobre o racionalismo, então bora fazer de início essa comparação. Os racionalistas, como vocês já devem imaginar, a fonte de conhecimento estava justamente na razão. E aí os empiristas olhavam para os racionalistas e diziam que nada a ver, não é só pensar, não é só essa questão de razão. Não, a fonte de conhecimento são as experiências, é a nossa apreensão dos nossos sentidos. Então, para você de fato conhecer alguma coisa, você precisa ver, você precisa tocar. Então, é muito os nossos sentidos. E aí entram 4 filósofos principais, que é Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon e David Hume. Então, bora começar falando dos filósofos. O primeiro deles é John Locke. Ele dizia que você nascia uma tábula rasa. Tá, mas o que é isso? O que é nascer uma tábula rasa? Tábula rasa a gente entende como uma folha em branco. Então, ele dizia basicamente que você nasce sem conhecimento. Para e pensa. É lógico que ele pensava isso. Se para ele o conhecimento adivinha da experiência. E se a gente acabou de nascer, a gente não tinha experiência. Então, é lógico que a gente não iria ter conhecimento. E aí ele dizia que ao decorrer da nossa vida, nas nossas vivências, nós iríamos adquirindo experiência, logo adquirindo conhecimento. Outro filósofo muito importante é Thomas Hobbes. Eu já falei com vocês na aula anterior sobre ele e a questão da famosa frase: o homem é lobo do próprio homem. E o que é que a gente vai entender sobre isso? Bora analisar esse homem. Ele dizia que o homem era movido por seus sentimentos. Basicamente, como um lobo era movido por instintos, o homem ele era movido por seus sentimentos. Mas quais eram esses sentimentos? Exatamente, desejo e temor. E aí vocês já se perguntaram por que Hobbes dizia para a gente tirar a nossa autonomia, dar a nossa autonomia para o governo? É justamente por isso. Porque ele dizia que o governo ele não iria ser movido por esses sentimentos individuais. Logo, o governo ele não iria ter desejo e nem temor. Então, se vocês entenderam isso, check. Outra ideia muito importante dele é que ele falava que a fonte de fato do conhecimento são os sentidos, mas cuidado porque eles têm que ser muito bem analisados para não entrarmos numa ilusão. Então, basicamente se você come uma coisa pela primeira vez, você diz: nossa, é muito bom. Sendo que aí, bora analisar mais um pouquinho, bora comer mais um pouco, você fala: não é tão bom quanto eu pensei na primeira vez. Então é basicamente isso. Você tem esse sentimento, mas você precisa analisar ele muito direitinho. Então, já que vocês já entenderam sobre Thomas Hobbes e John Locke, bora falar agora de Francis Bacon. Eu considero ele um dos principais filósofos empiristas, justamente porque ele traz um novo método de conhecimento. Esse método é chamado de indutivo experimental. Inclusive, abrindo um parêntese, para a galera que pretende cursar direito, a gente vai ter uma aula específica sobre isso na matéria de filosofia do direito. Mas enfim, voltamos. E o que seria esse método indutivo experimental? Ele dizia que o conhecimento rigoroso ele só será obtido pela repetição de experiências. E aí essas experiências elas poderiam ser controladas por meio da observação metódica do ser humano. Então, bora trazendo isso para a realidade para vocês entenderem melhor. Ele dizia que você só vai saber de uma coisa se você tiver a repetição dessa coisa. Então, por exemplo, você só vai saber o que é uma coisa doce se você comer de vários tipos de doce, se você comer várias vezes esse doce, justamente porque aí você de fato vai saber, não, isso aqui é um doce. Então, o seu conhecimento ele vai estar mais embasado e ele vai estar mais confiável do que você só ter comido um doce pela primeira vez e já ter uma experiência muito formada sobre isso. Não é assim, né? E o outro filósofo, e eu juro pra vocês que é o último, ele é David Hume, e ele falava que acompanha que é muito simples o raciocínio dele. Ele dizia que existia um objeto. E aí, você iria ter a primeira impressão sobre esse objeto. Então, basicamente, se você tá vendo isso aqui pela primeira vez, você tem uma primeira impressão. Então, ele é muito bonito, ou ele é muito azul, ou sei lá. Vem a segunda etapa, que é chamada de ideias, que elas justamente representam essas impressões e é resultado de uma reflexão. Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui antes de te conhecer, eu te achava muito chato, te achava muito metido. É basicamente isso. A primeira impressão dessa pessoa era que você era chato, que você era metido.
Sendo que aí precisou de quê? Precisou você refletir sobre isso, você precisou a pessoa conhecer você melhor para perceber que essas impressões, essas primeiras impressões, nem sempre estão corretas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar dúvidas aqui nos nossos comentários ou tirar dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, tá certo? Então é isso. Tchau, tchau!